Fala aí, seus investidores e veterados, como é que vocês estão? Meu nome é Thiago e esse aqui é o canal Investimento do Zero aos 100 Desculpas. E aí, vocês já investem no mercado de renda variável ou ainda estão moscando com seu dinheiro na poupança? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o NTN-B, ou então Notas do Tesouro Nacional Série B. Mas e que danado é isso? Calma, filhinho, que eu vou explicar. Que é um famigerado IPCA+, que no momento de gravação desse vídeo está IPCA mais 6,41. O com vencimento para 2045. Lógico, né? Um prazo bem longo. Nos últimos dias no mercado a gente vem notando um burburinho muito grande, inclusive no mercado de renda variável. Por quê? Tem pessoas que estão realizando posições no mercado de renda variável para ir para o mercado de renda fixa, por medo de variação. Contudo, isso não é uma verdade absoluta, porque mesmo no mercado de renda fixa, você pode ter variações do seu dinheiro. Apesar de ser um título de renda fixa, não caia na ilusão de que muitos falam por aí, que se você colocou X, vai tirar X. Não, filhinho, você só tira X se você segurar o título até a data do vencimento. Se você tirar antes, tem a chamada marcação a mercado. Mas nem todo mundo sabe o que é e como funciona a marcação a mercado. Mas nesse vídeo eu vou te explicar a diferença para você não cair na ilusão e mesmo assim na renda fixa perder dinheiro. Não quer dizer que esse título não seja um dos mais seguros para se investir e se você fizer de forma correta, você pode ganhar muito dinheiro, seja com a própria marcação a mercado ou segurando o título até o final. Eu vou mostrar alguns pontos positivos, outros pontos negativos que têm a ver com a possibilidade, sim, de você perder dinheiro, mesmo sendo um mercado de renda fixa, e vou explicar um pouco sobre eles, as espécies, o mínimo que você tem que investir e o quanto tempo você tem que segurar. Agora vamos entrar em algumas especificidades desse título. O NTN-B ele se divide em duas espécies. A primeira, a NTN-B, que é aquela que te gera uma rentabilidade semestral. A cada 6 meses, na sua conta, é depositado um valor referente a essa rentabilidade. E o NTN-B principal, diferente do primeiro, ele não tem rentabilidade semestral, e sim só após o vencimento do contrato. Aí tu me pergunta, sim, mas qual a diferença de um para o outro? Qual é o mais rentável? Calma, filhinho. Preste atenção. O NTN-B principal, ele tende a gerar mais. Por quê? Em vez do primeiro, que tem rentabilidade semestral, e se você não reaplicar aquela rentabilidade, você vai ter um resultado menor do que o NTN-B principal ao final do contrato. Sim, e como é que eu faço para comprar? Calma, filhinho. É simples, você pode comprar pela sua corretora ou pode ir diretamente no site do Tesouro Direto. Sim, e eu preciso de quanto para colocar? Na realidade, você não precisa de muito dinheiro. Você pode investir não menos que R$ 30, desde que isso não represente menos de 1% do título. Com R$ 30 você já pode começar, não tem desculpa. Mas lembre, isso é renda fixa. Contudo, tem nuances de renda variável. Pronto, acabei de gastar R$ 30. Gastar não, filho, você acabou de investir. Investimento não é gasto. E gasto não é investimento. Tá ligado, né? Como se trata de IPCA mais alguma coisa, que no momento está 6,41, isso quer dizer o quê? Esse título ele é híbrido. Ele tem uma parte que é fixa, a parte da taxa que você contratar, nesse caso o 6,41, mas a parte variável, que é o IPCA. Você acabou de investir R$ 30 nesse IPCA mais 6,41. O que isso representa? Isso representa que, se nesse ano o IPCA fechar em 4%, você vai ter anualizado 4% mais 6,41, que é a taxa fixa dos 6,41 contratado no início, mais o IPCA. Segundo ponto, aí tu me pergunta, então quer dizer que eu tenho esse valor garantido? Depende, filhinho. O que depende de quê? Você vai ter garantido se você segurar o título até o prazo de vencimento. Contudo, se você investir um dinheiro que você não pode dispor por um longo prazo e precisa tirar ele de forma imediata, você vai ter a marcação a mercado. Que o que é, afinal, essa marcação a mercado? Marcação a mercado nada mais é do que um ajuste no valor da cota para que, com a variação da taxa Selic, seja para mais ou para menos, você tenha o valor final igual ao contratado. Se a taxa Selic começar a cair, como era a previsão ao final do ano passado, o valor do título tende a subir, porque aquele valor do título vezes a taxa que tiver no momento, ela tem que coincidir com o valor acordado no contrato. Entretanto, filhinho, esse efeito pode ser o contrário.
Como assim? Se a taxa Selic está a 10,50 e tem vários analistas prevendo que ela permaneça por mais tempo a 10,50, a previsão de queda dela está meio conturbada. E se de repente ela começar a aumentar, ela voltar para 10,75, 11? Espero que não, mas se voltar, o teu título que tu comprou por R$ 30, R$ 31, ele vai tender a ser corrigido para baixo. Por quê? Se tu aumenta a taxa de juros e mantém o valor da cota, lógico que ao final do contrato, o valor que tu vai receber vai ser muito maior do que o contratado. Então, você vendeu antes do prazo. Se a taxa Selic tender a subir, você vai ter a marcação a mercado negativa. Por quê? Você vai ter menos dinheiro do que o que você colocou. Já ao contrário, se a taxa Selic tender a cair, como era a previsão ao final do ano passado, você vai ter a sua cota valendo mais do que quando você comprou. Não é simples, mas nem todo mundo sabe disso e acha que por se tratar de renda fixa, o dinheiro que você colocou lá, mesmo tirando antes do prazo de vencimento, vai ser garantido. E não, tem essas nuances. Por isso que eu disse no início, apesar de ser renda fixa, tem alguns detalhes que se equipara à renda variável, mas não deixa de ser um dos títulos mais seguros de renda fixa para se investir. Outra pergunta que tu me faz: sim, e esse dinheiro é livre de imposto? Não, filhinho, tu acha que o Estado vai deixar de tirar a parte dele? Não. Esse rendimento ele está sujeito a imposto de renda, a IOF e ainda tem a taxa de administração. Assim como expliquei no vídeo de fundos imobiliários, que eu fiz a comparação com o CDI, aquela tabela de imposto de renda também se aplica ao Tesouro Direto. Como assim? Eu vou te explicar. Como você pode ver aqui na tabela, se você tirar o valor antes de 180 dias, no caso 6 meses, vai incidir uma alíquota de 22,5%. Tu segurou esse valor de 180 dias até 360, a alíquota agora vai ser de 20%. Segurou de 361 dias até 720, 2 anos, tu vai ter 17,5% de desconto nessa rentabilidade. E acima desses 2 anos, acima de 720 dias, tu vai ter 15% de desconto de imposto de renda. Não é livre. Sem contar que essa tabela agora que eu vou colocar, que é a do IOF, também vai ser aplicada no caso de saque desse dinheiro antes dos 30 dias. Lógico, que é uma tabela que vai descontando menos a cada dia. E você vai ter, ao final dos 30 dias, o dinheiro que foi descontado restituído. Mas também incide. Então é só isso que desconta? Imposto de renda e IOF, se eu sacar antes dos 30 dias? Não, filhinho, ainda tem a taxa de administração. Tu achava que tu ia ganhar dinheiro fácil só porque é renda fixa? Aí tu me pergunta, sim, então qual é a vantagem de investir em renda fixa? Bem, na minha visão, a única vantagem que tem em você investir em renda fixa é que você, se segurar o título até o fim do contrato, você vai ter aquele valor estipulado, nem mais nem menos. Contudo, se você investir naquele dinheiro e precisar dispor desse dinheiro antes do prazo de vencimento do contrato, você vai cair na regra da renda variável. A diferença é que no caso da renda variável, tipo fundos imobiliários, os rendimentos, no caso os dividend yields, que no caso dos fundos imobiliários é representado pelos aluguéis, e no caso das ações, até o momento eles não são tributáveis, são isentos de imposto de renda. Com isso que eu falei, você agora já pode escolher e analisar se melhor para você é colocar o dinheiro na renda fixa, no IPCA mais alguma coisa, ou colocar na renda variável, já que se você tiver esse dinheiro sacado antes do prazo de vencimento do contrato, vai incidir a mesma regra da renda variável. Você pode tirar menos do que o que você colocou. Mas cabe a você fazer essa escolha. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. A intenção aqui é só te orientar para tomar a decisão mais adequada para a sua realidade econômica. Com tudo isso que eu falei, você não tem mais desculpa para ficar com seu dinheiro moscando na poupança. Se esse vídeo te trouxe conhecimento, te ajudou a desmistificar esse mercado, que em vez de ser renda variável, agora é renda fixa, mas com nuances de renda variável, você deixa seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos, porque a sua dúvida pode também ser a deles, e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E lembrando, o mundo é dos que investem.